Bom, começando a falar sobre as teorias do currículo, a gente vai começar pelas teorias tradicionais. As teorias tradicionais do currículo surgiram a partir dos pensamentos das proposições de Bobbitt, em 1918. Bobbitt, ele tinha respostas muito conservadoras e para ele a escola deveria ser como as empresas, como as indústrias. Deveria apresentar resultados precisos, tá? E ele se baseava na teoria administrativa econômica de Taylor. O principal elemento que Bobbitt apresentava, que deveria ser essencial na educação, era a eficiência, uma gestão e organização, porém era mais de forma mecânica, mais burocrática. As teorias tradicionais do currículo, elas apresentam algumas características, né? Primeiro de tudo é que essas teorias afirmam que o currículo é neutro, que o currículo ele não é infestado, ele não é usado para disseminações de ideologias. Outra ideia importante, outro conceito, é que a teoria tradicional, ela visava formar um trabalhador especializado. Ela propunha uma educação mais geral e acadêmica. E era muito valorizada a questão da aprendizagem como a capacidade de armazenamento de informações, tá? Então, ali, os alunos tinham que memorizar os conhecimentos. A avaliação na educação tradicional do currículo era muito burocrática. Os princípios eram muito parciais, muito pontuais, né? Não tinha uma valorização do processo em si. A avaliação também era usada para classificação do desempenho e dos resultados. As teorias tradicionais do currículo, elas emanam dois tipos de abordagens relacionadas à avaliação. A abordagem positivista, no sentido de dizer que o currículo é neutro, e a abordagem regulatória, que aqui eles colocam pressupostos economicistas da eficiência. Bem, o currículo, né? O que a gente tem que entender é que, independente das três teorias do currículo, atualmente o que se considera currículo é que é uma construção coletiva. E essa construção coletiva tem sim ideologias, tem valores, tem forças, tem interesses e necessidades dos sujeitos envolvidos. Então, o currículo ele não é neutro. Por mais que se queira que ele seja neutro, os sujeitos que o constroem não são neutros. Os sujeitos que o constroem têm valores, têm ideologias, têm interesses, têm necessidades. As teorias tradicionais do currículo, elas valorizavam o ensino, a aprendizagem, a avaliação, a metodologia, a didática, a organização, o planejamento, a eficiência, os objetivos. Buscava-se um currículo hegemônico, um currículo etnocêntrico e, mais uma vez, neutro. Bom, as teorias tradicionais, elas se fundamentam muito na normatização, na prescrição, né, nos conteúdos disciplinares, nas listas de objetivos, naquela grade curricular. Os professores nas teorias tradicionais são especialistas e eles é quem devem criar instrumentos de medição da avaliação da aprendizagem dos alunos. Lembrando, né, que nas teorias tradicionais do currículo é o professor o centro do processo. As teorias tradicionais do currículo, como eu falei, elas iniciaram ali por volta de 1918 com Bobbitt, baseado nas teorias de Taylor, né, na teoria administrativa de Taylor, e essas teorias tradicionais, elas predominam até 1960, quando começam a surgir umas concepções mais críticas do currículo. Então, resumindo algumas características das teorias tradicionais do currículo. Os conteúdos e os objetivos, né, deveriam ser qualitativos, de modo que pudessem ser medidos, ok? Também adquirir informações de maneira que o objetivo seja preparar o sujeito para que ele se adapte à sociedade.
A transmissão do conhecimento ali é essencial e é uma transmissão lógica, é uma transmissão sistematizada e ordenada do conhecimento. Usa-se bastante método expositivo com a figura central do professor, né? O objetivo é formar trabalhadores especializados, elas visam uma educação mais de massa, de acordo com as suas ideologias. É importante frisar que a adaptação à sociedade é essencial. É uma cultura muito conservadora, é uma cultura muito burocrática, o aluno é muito passivo, né? Ele é apenas receptivo, ele só recebe as informações, ele não age, ele não é o centro. O aluno, ele memoriza os conhecimentos. Para as teorias tradicionais do currículo, a educação deve tornar-se científica. Na verdade, é isso que Bobbitt preconizava, que ele defendia, que a educação deveria tornar-se científica, de forma que pudesse ser medida, né? E as teorias tradicionais do currículo, elas embasam 3 paradigmas educacionais. O primeiro é o paradigma tradicional, o segundo paradigma escolanovista, humanista, e o terceiro paradigma é o paradigma tecnicista comportamentalista ou behaviorista. Todos esses 3 paradigmas são influenciados pelo paradigma newtoniano e cartesiano. Então, essas são as palavras-chave das teorias tradicionais do currículo. Vale lembrar que iniciou-se com Bobbitt em 1918 e para Bobbitt a educação deveria tornar-se cada vez mais científica. Os objetivos e a aprendizagem deveriam ser medidos, mensurados, né? E ele comparava as escolas às empresas.